texto sagrado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra. Oh glória, somente até aqui. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria aqui de primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor me confia de estar pregoando a palavra dele para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela confiança do nosso pastor, dos nossos pastores, que tem acreditado cada dia, tem confiado no ministério de cada obreiro, cada irmão aqui desta casa, que Deus tem o direcionado para estar confiando, para que o ministério de cada um venha estar crescendo para a glória do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida que saiu da sua casa para poder prestar o seu culto a Deus nesta noite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está ali, das minhas filhas, da minha família que aqui está na casa do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesta noite de sexta-feira, neste culto de libertação, aonde saímos de nossas casas com um único intuito, com um único objetivo em nossos corações, que é prestar o nosso culto racional ao nosso Senhor, onde o alvo é tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesta noite eu quero te dizer pela autoridade do Espírito Santo que você tem total liberdade de entregar o seu melhor para Deus. Muitas das vezes estamos cansados, mas ao chegar em nossos trabalhos, conseguimos entregar o melhor para o nosso patrão, conseguimos entregar o melhor atendendo pessoas com um sorriso no rosto, conseguimos separar o nosso cansaço do nosso serviço, entregamos tanto de nós no serviço, na escola, na faculdade, em uma ligação de voz, em uma ligação de vídeo, e muitas das vezes chegamos na igreja, oh glória, somente com o resto que sobrou durante o dia para poder ofertarmos a Deus. Muitas das vezes sentamos nesta cadeira, oh glória, pensando no dia de amanhã, pensando talvez no feijão que ficou de molho em cima da pia, pensando talvez no frango que ficou descongelando, ou talvez pensando, oh glória, no boleto que está para vencer. Oh glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes saímos de um culto como esse da mesma maneira, porque simplesmente ao invés de nos desligarmos do mundo para cultuar, nós estamos desligando do culto, oh glória, e nos ligando e ficando ligado às coisas que estão lá fora, e isso nos traz uma barreira. O Espírito Santo começou a ministrar isso ao meu coração nesta madrugada, porque isso nos traz uma barreira espiritual, oh glória, onde um glória a Deus fica difícil de sair, aonde um aleluia fica pesado de sair da boca, oh glória a Deus, aleluia, onde o louvor fica mais difícil para quem está cantando, onde a pregação fica mais difícil para quem está pregando, glória a Deus, aleluia. Mas em nome de Jesus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite eu
quero te convidar a pregar comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero te convidar a pregar comigo. Como assim, pregador? Porque enquanto eu prego, você pode mandar aleluia para cima. Enquanto eu prego, você pode mandar glória para cima. Oh, glória. Porque até o final do culto você vai ver que o que você mandou para cima vai descer de forma dobrada para baixo. Oh, glória. Mas não vai descer do jeito que subiu. Por quê, pregador? Porque vai descer carimbado por Deus com o fogo do Espírito Santo. Então você tem a liberdade de adorar a Deus. Queridos e amados irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para ser ministrada desta noite. E ontem, quando eu saí do culto da congregação, eu cheguei em casa, fui jantar, sentei no sofá de casa e me deu uma vontade de assistir uma pregação. Peguei e coloquei uma pregação na TV. Aí tinha uma mensagem do pastor Uziel Batista e eu comecei a assistir ela, onde falava sobre avivamento. E aquela mensagem começou a arder em meu coração. Oh, glória. Aí acabou aquela pregação. Oh, glória. As crianças estavam escrevendo uma carta para Deus, porque nós iríamos no monte hoje pela manhã. E eu peguei e falei, também vou escrever uma carta para Deus. Acabou aquela pregação, fui escrever a minha carta para Deus. E eu escrevendo aquela carta, Deus começou a falar comigo a respeito de um avivamento. Oh, glória. E eu disse comigo mesmo, Senhor, é culto de libertação. Então eu fui para a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada o Espírito de Deus me conduziu até o livro do profeta Joel. Oh, glória. E eu pedi a Deus uma confirmação. Falei, Deus, se esta palavra que o Senhor quer que eu ministre, que o Senhor me confirme dando um tema para esta mensagem. E eu marquei a hora, porque foi impactante, porque no mesmo instante uma chama de fogo começou a queimar no meu coração e começou a ecoar dentro da minha alma. Oh, glória, o seguinte tema, exatamente 1h10 da madrugada. Oh, glória, Deus falou comigo, meu filho, prepara, porque eu estou te dando o tema da mensagem. E qual é, pregador? Deus falou comigo, vivendo um avivamento em tempo depois da crise. Vivendo um avivamento depois da crise. Oh, glória. Vivendo um avivamento depois da crise. Primeiro Deus me deu o tema, depois Deus foi me dando a mensagem. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E hoje pela manhã eu estava em cima do monte, quando Deus falou comigo, meu filho, é esta mesma a mensagem que eu quero que você traga para a igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Que se encontra no livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel, à vista de muitos, pode não ser de grande relevância, pelo fato do mesmo conter uma baixa quantidade de capítulos, ou talvez pelo fato do mesmo se tratar de um dos profetas menores. Mas como qualquer outro livro da Bíblia Sagrada, o livro do profeta Joel foi divinamente inspirado por Deus. E esse livro contém fortes e profundas revelações de Deus para o seu povo. Quando olhamos para o seu capítulo de número 1, versículo de número 1, vemos que assim como vários livros da Bíblia Sagrada, sendo eles alguns dos profetas menores e alguns dos profetas maiores, oh, glória, começa falando a respeito de uma genealogia paterna, oh, glória, aonde a Bíblia faz questão de relatar o nome de seus pais. No Antigo Testamento, toda vez que um livro da Bíblia Sagrada inicia-se falando de seu pai, é notório que se trata de uma sucessão passando de pai para filho. Normalmente todas as vezes quando a Bíblia começa um livro dizendo a respeito do pai, ou o pai era sacerdote ou o pai era profeta. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando se começa falando de sua genealogia,
É natural que naquele tempo o filho puxasse ao pai, o filho carregasse aquilo que o pai começou. Oh glória, era natural que o filho continuasse a fazer aquilo que o pai foi feito, ou o pai estava fazendo durante a sua caminhada. Só que o que me chama a atenção é, porque quando olhamos para o livro do profeta Oséias, seu pai Beri, oh glória, que já era profeta de Deus, nós vemos que a Bíblia começa falando dele. Mas quando olhamos para o livro do profeta Jonas, nós vemos também que a Bíblia começa falando a respeito de seu pai, por nome de Amitai. E sabemos que Amitai também era um profeta de Deus. Mas pouco se sabe sobre Petuel, pai de Jonas, oh glória. Mas há quem diga que por meio de estudos, o seu pai também era profeta em Israel, oh glória. Mas como eu gosto de Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia, oh glória, porque a Bíblia não diz que ele era profeta, estudos vão dizer, mas eu gosto de Bíblia, eu fico com a Bíblia, porque quando ele diz, oh glória, no capítulo de número 1, do verso 1, oh glória, e veio a palavra do Senhor a Joel, filho de Petuel. Eu vejo que Deus, na sua plenitude, na sua magnitude, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, poderia ter usado, poderia ter escolhido Petuel para esta missão, oh glória. Só que Deus escolhe seu filho por nome de Joel. Joel significa Jeová é Deus, ou o Senhor é Deus, porque profeta que é profeta, oh glória a Deus, aleluia, não é ele que escolhe a chamada de Deus. Profeta que é profeta, não é ele que escolhe ser chamado por Deus, oh glória, porque Deus tinha opção. Mas diz a Bíblia Sagrada, e veio a palavra do Senhor a Joel, filho de Petuel. Oh glória, eu quero te dizer que tu só está aqui, não foi você que escolheu, tu só está aqui porque a palavra te encontrou. A palavra foi de encontro à tua vida, a palavra foi de encontro à tua casa. Deus está falando com alguém. Profeta que é profeta não me escolhe ser chamado, sou eu que intitulo, sou eu que encarrego, sou eu que formo a chamada. Alabraçúria. Quem não se lembra de Jeremias, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te ungi e te santifiquei como profeta sobre as nações. Profeta que é profeta não me escolhe a palavra, é a palavra que escolhe ele. Profeta que é profeta não me escolhe a unção, é a unção que escolhe ele. Profeta que é Alabracandarábia. Eu estou pregando aqui nesta noite e Deus está dizendo: meu filho, enquanto você prega, a palavra está apontando para alguém e está dizendo: eu vou levantar como profeta, vou levantar como profetiza. É Deus falando aqui nesta noite: meu filho, enquanto você prega no altar da MPV, a palavra do mesmo jeito que apareceu para Joel, está apontando no Alabracandarábia, está apontando na cara de crente aqui nesta noite e está dizendo: estou levantando. Pode ser filho do José, pode ser filho da Maria, mas o meu negócio é com você. Então toma a palavra de Deus está levantando profeta e profetiza aqui nesta noite. Será que você pode adorar ele? Alabraçúria. Deus está neste lugar. Alabracandarábia. Deus está falando com alguém aqui. Hoje é noite de tu sair daqui profeta, alcançado pela palavra. Profeta não é aquele que é alcançado por movimento. Profeta não é aquele que é alcançado por baderna. Profeta é aquele que é alcançado pela palavra de Deus. Aí quando o profeta é escolhido por Deus, o profeta tem a autoridade da palavra e a ousadia do Espírito. Porque aí a Bíblia vai dizer que Joel vira para os anciões e fala, Joel capítulo 1 verso 2: ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias,
ou nos dias de vossos pais. Alabraçúria. Entenda, meus queridos e amados irmãos, que aquele povo estava vivendo na terra que Deus prometeu a Abraão. Aquele povo estava vivendo, oh glória a Deus, aleluia, o auge da promessa de Deus em suas vidas. Aquele povo estava ocupando a terra que emanava leite e mel. Oh glória, tudo estava indo bem demais. Por quê, pregador? Porque a terra era fértil, tudo que plantava a terra dava, tudo que criava, os animais cresciam, eram fortes. Oh glória a Deus, aleluia. A terra era boa para poder criar, a terra era boa para poder cultivar. Só que a rebeldia começa a tornar no meio do povo, oh glória. Só que a idolatria começa a tornarmos por os corações. Mais uma vez, oh glória, o povo estava vivendo a promessa de Deus, mas a rebeldia estava retornando para a antiga casa, a idolatria estava retornando para a antiga casa. E é bem assim, meus queridos e amados irmãos, porque tem gente que não tem estrutura nem para poder viver a promessa de Deus. Tem gente que não tem estrutura nem para poder viver aquilo que Deus prometeu. É por isso que Deus não dá asa, é por isso que Deus não levanta, é por isso que Deus não exalta, porque não tem estrutura para poder viver aquilo que Deus prometeu. Aquele povo estava vivendo na terra da promessa de Deus, só que começou a trazer de volta o que teve que largar para poder viver a promessa de Deus. Começou a trazer de volta o que teve que abandonar para poder viver a promessa de Deus. Começou a trazer a rebeldia de volta, teve que largar a rebeldia para poder viver a promessa, para poder entrar dentro da terra prometida. E começou a trazer a rebeldia de volta, teve que abandonar, oh glória, a idolatria para poder viver a promessa. Só que depois que está na terra da promessa, começa a trazer a idolatria de volta. Eu vou pregar. Alabracandarápia, teve que abandonar a prostituição para poder viver a chamada de Deus, mas está trazendo a bagagem velha de volta para dentro da terra da promessa. Teve que abandonar a mentira, mas está voltando a mentir no meio da terra da promessa. Teve que abandonar a fornicação, mas voltou a fornicar no meio da terra da promessa. Alabraçúbia, decalabraxandarápia, alabracandarápia. Teve que abandonar a lascívia, mas voltou a trazer a lascívia para dentro da promessa. Teve que abandonar a soberba, mas voltou a trazer a soberba para o meio da promessa. Teve que abandonar a prostituição, mas voltou a trazer a prostituição para dentro da terra da promessa. Alabracandarápia, teve que abandonar o adultério, mas voltou trazendo o adultério para dentro da terra. Teve que abandonar a pornografia, mas voltou trazendo a pornografia. Alabracandarápia, teve que abandonar a ignorância, mas voltou trazendo a ignorância de novo. E Deus está falando, só que alabracandarápia, só que agora alabraçubi de calabranaragacerebi de calabranai, só que agora tudo que um dia que largaram para viver a promessa de Deus, eles estão trazendo de volta para a terra, para o meio das suas vidas. Aí quando Deus usa o profeta para falar com anciões, oh glória, no capítulo de número 1, é Deus dizendo: vocês são antigos e sabe que para corrigir o povo eu já tive que usar os filisteus. Vocês são mais velhos e sabe que para corrigir o meu povo eu tive que usar os midianitas, eu tive que usar os amalequitas, eu tive que usar os assírios, eu tive que usar os babilônios, eu tive que usar a Alabracandarábia, os filisteus. Mas agora vocês vão ver uma coisa nova, porque estão trazendo o que era para deixar lá fora, estão trazendo para dentro da terra prometida. Agora vocês vão viver algo novo, porque agora não tem mais amonitas, não tem amalequita, não tem filisteu. E o que tem para aquela terra, pregador? Agora tem uma cambada, tem um exército de Deus que não tem tamanho, mas tem poder de destruição. E o que é, pregador? Deus está mandando um exército de gafanhoto, o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto destruidor e o gafanhoto devorador. É Deus falando: eu posso não mudar a promessa. Alabracandarábia, eu posso não te tirar da terra da promessa,
mas eu posso te ferir no meio dela. Labraçúria. Porque Deus não muda a promessa. A terra continua sendo a terra da promessa de Abraão. A terra de Canaã foi a terra prometida para Abraão, foi a terra prometida para Isaac, foi a terra prometida para Jacó, a terra que José não entrou, mas Moisés conduziu o povo até a entrada dela, a terra que Moisés não entrou, mas Josué e Caleb, como valente e corajoso, cruzaram as barreiras e entraram na terra que manda leite e mel. Esta mesma terra agora, lá para Candarábia, Deus pode não mudar a promessa, porque Deus não muda a promessa, mas Deus fere o profeta no meio da promessa. Lá para Candarábia, Deus falou que tu vai pregar, só que se tu trazer de volta o que tu já largou, Deus vai te ferir no meio da chamada. Deus vai te ferir no meio. Lá para Súria. Lá bandaraia. Deus vai enviar o gafanhoto, Deus vai enviar o lagarto, Deus vai enviar a locusta, Deus vai enviar o pulgão. Sabe por quê? Porque Deus prefere te ferir na promessa do que te perder para a idolatria. Deus prefere te ferir na promessa do que te perder para a rebeldia. Deus está falando com alguém aqui: meu filho, minha filha, eu prefiro fazer novas marcas em você do que te perder no meio da caminhada. Eu prefiro fazer novas cicatrizes em você do que te perder no meio da caminhada. Aguenta, sustenta, porque o que você está passando é Deus falando: eu estou gerando novas cicatrizes no meio desta caminhada, mas eu não te perco como cantor, eu não te perco como cantora, eu não te perco como profeta, eu não te perco como profeta. Alabraçúria, alabracandara. Tem alguém que está sofrendo a marca aqui. Tem alguém que está sofrendo novas marcas aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus prefere te ferir na promessa do que te perder na caminhada. Vou repetir. Deus prefere te ferir. Deus prefere fazer novas cicatrizes do que te perder no meio da caminhada. Aí a primeira coisa que Deus tira da boca do povo é o vinho. Sabemos que o vinho simboliza alegria. A primeira coisa que Deus tirou da boca do povo foi a alegria. Deus tira a alegria para ver se o povo volta a se humilhar. Deus tira a alegria para ver se o povo volta a se humilhar nos panos de saco. Calabraxalabracandarábia. Diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 8 do capítulo de número 1: lamentem assim como a virgem vestida de roupa de feita de pano de saco. Oh, glória. Deus usa a crise para trazer o seu povo de volta para perto dele novamente. Deus está usando a crise para fazer o povo voltar a orar. Deus está usando a perseguição para fazer o povo voltar a jejuar. Deus está usando a labraçúpia. Deus está falando aqui nesta noite: eu vou usar a crise, mas eu vou te trazer de volta para o lugar da onde não era para tu ter saído. Eu vou usar a crise, mas eu vou te trazer de volta para onde não era para tu ter saído. É Deus falando: não me estranhe se o sapato apertar, não me estranhe se o nó começar a rochar na cintura. É Deus falando: eu estou te trazendo de volta, mas você não se perde na caminhada. Eu estou te trazendo de volta, mas você não alabraçúria, porque assim eu prefiro te trazer no anzol, mas eu não te perco no meio do mar. Calabraçúria. Deus usa a crise econômica, Deus usa a crise financeira, Deus usa a crise conjugal, Deus usa a crise familiar, Deus usa a crise política,
só para te trazer de volta para o lugar da adoração, para o lugar da adoração. Oh glória, Deus está usando a crise econômica para te trazer de volta para o lugar da adoração. Deus está usando a crise conjugal para te trazer de volta para o lugar da adoração. Então não me estranhe se o sapato apertar, não me estranhe se a conta financeira zerar, não me estranhe se qualquer hora desse o marido ou a esposa acordar de cara atravessada para você. É Deus usando a crise para te trazer de volta, é Deus usando a crise para te trazer de volta para onde tu não deveria ter saído. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. Será que você pode adorar Ele? Será que você pode adorar Ele? Porque Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. A Bíblia Sagrada vai dizer: aí como os campos arrasados, os cereais destruídos, o sacrifício pelos sacerdotes são cortados. Eu quero que você entenda uma coisa, meus queridos e amados irmãos. Eu já falei que Deus tirou o vinho da boca do povo. Agora eu estou dizendo que Deus tirou o cereal da mesa. Alabracandarábia. O vinho quer dizer alegria, o cereal quer dizer sacrifício, porque era o que os sacerdotes entregavam no altar na casa de Deus. Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Aí diz a Bíblia Sagrada no livro de Joel, capítulo de número 1, que Deus tira o vinho, tira a alegria, Deus tira o cereal, tira o sacrifício. Só que Deus não tira uma coisa, e o que é diácono Daniel? Deus não tira o azeite, Deus não tira o azeite, Deus tira a alegria, Deus tira o sacrifício, mas não tira o azeite. E o que é que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero te dizer que o azeite é unção, o azeite é presença, o azeite é adoração. Deus tira a tua alegria, mas não tira a tua adoração. Deus tira o teu sacrifício, mas não tira a tua adoração. É Deus falando: não adianta alegria se não tiver adoração, não adianta sacrifício se não tiver adoração, porque a alegria do adorador é Salmo 122, versículo de número 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria de um adorador está na casa de Deus adorando. A alegria de um adorador está na casa de Deus adorando. Alabraçúria, decalabraxandarábia. Deus está falando: eu tiro o sacrifício, alabraçúbia, mas eu não tiro a adoração. Por quê, pregador? Porque alabracandarábia, um adorador que é adorador sabe sacrificar. Como assim, pregador? Não estou entendendo. Salmo 51, verso 11. Senhor, retire tudo de mim, mas não retire-me da tua presença. Alabracandarábia. Quem é adorador sabe sacrificar. Quem é adorador está sacrificando para poder ter adoração, ter a presença de Deus. Deixa eu ver se tem adorador aqui nesta noite. Calabandaraia Súria. Deixa eu ver se tem adorador aqui nesta noite. Deixa eu ver se tem quem adora aqui. Deixa eu ver se tem aqueles que ainda tem azeite. Deixa eu ver se ainda tem aqueles que tem azeite. Deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem. Deus está procurando nesta noite. Deus está procurando nesta noite. Deus está falando: é melhor tu alabracandarábia, é melhor tu adorar do que fazer sacrifício sem adoração. Alabraçúbia. É melhor tu adorar do que ser alegre sem adoração. Calabraxandarábia. É Deus falando: eu tiro o vinho, eu tiro o cereal, mas eu não tiro o azeite da tua vida. Mas eu não tiro o azeite da tua vida. Mas eu não tiro o azeite da tua vida. É Deus falando: é por isso, alabracandarábia, que você estando de carro ou estando de a pé, não para de adorar Deus. É alabraçúria. É por isso, irmão, que você pode estar de carro, você pode estar sem carro, mas não para de adorar. Oh glória, você pode, oh glória, estar empregado ou pode estar desempregado, mas não para de adorar. Por causa de quê, pregador? Por causa do azeite na tua vida. É por causa do azeite que tu não para de adorar. É por causa do azeite que tu não para de adorar. É por causa do azeite que tu pode estar com dinheiro, pode estar sem dinheiro, mas não para de adorar.
Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou melhorar que é para ver se tu abre a boca e dá glória. Você pode estar com um amigo, você pode estar sem amigo, mas não para de adorar a Deus. Você pode ter comida para comer, você pode estar sem comida para comer, você pode estar sem nenhuma mistura para jantar quando chegar em casa, mas isso não vai roubar a adoração de quem nasceu para adorar. Deus está falando com alguém. Minha filha, tu adora com a saia velha, tu adora com a saia nova, porque não falta o azeite de Deus na tua vida. Tu adora com terno novo, tu adora com terno velho, porque não falta o azeite de Deus na tua vida. Tem azeite de Deus aqui nesta noite. Tem azeite de Deus, tem azeite de Deus. Tem azeite de Deus aqui, tem azeite de Deus. Eu estou sentindo um azeite de Deus sobre o altar da MPV. Eu estou sentindo um azeite de Deus sobre o altar da MPV. Alabraçúria, de calabra calava sub de calabra xandarábia. Uma hora dessa o diabo está doido no inferno dizendo: eu não me entendo. Alabraçúria, já tirei o emprego, já tirei o carro, já tirei a casa, já devorei as finanças, já devorei o celeiro, já botei o filho na droga, na cocaína, na maconha, já botei a filha na prostituição, já botei o marido no alcoolismo, mas eu não estou entendendo. É o diabo dizendo neste exato momento: eu não entendo. Já botei na crise conjugal, já levantei fofoqueiro, já levantei fofoqueira, já levantei caluniador, já levantei caluniadora, mas eu não estou entendendo por que ele não para, por que ela não para. O diabo uma hora dessa está doido no inferno dizendo: não adianta. Eu já levantei mãe de santa, já levantei pai de santo, já levantei vó de santa, já levantei feiticeiro que levita, já levantei feiticeiro que anda pelas águas, mas a igreja não para. Alabracandarápia, oh glória. Alabra sub de calabra xandarápia, oh glória. É o diabo dizendo: eu já virei o inferno de cabeça para baixo para ver se ele para, mas ela não para de adorar, mas ele não para de dar glória, mas ela não. Alabracandarápia, oh glória. Só que Deus está mandando eu dizer uma coisa aqui nesta noite. Alabra sub, o diabo esqueceu de uma coisa. O que é, pregador? Deus não tirou o azeite da tua vida, porque enquanto tem azeite tem glória, enquanto tem azeite tem aleluia, enquanto tem azeite, alabra súbia. Deixa eu ver se tem crente que tem azeite. Eu vou te dar 30 segundos para dar glória a Deus. Eu vou te dar 30 segundos para adorar. Irmão, você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor, porque o diabo está preocupado com teu glória hoje. O diabo está preocupado com teu glória. Ele está revirando o inferno, está se sacudindo na mesa podre e está dizendo: vou ter que parar o glória da igreja. Na noite de sexta-feira eu vou ter que parar o glória, mas não para porque a MPV tem azeite. Não para porque a igreja tem azeite. Não para porque o altar tem azeite. Não para porque o quadro de obreiros tem azeite. Não para porque os membros têm azeite. Alabracandarábia, Deus está falando: cada cadeira dessa tem gota de azeite, tem gota de azeite, tem gota de azeite, tem gota de azeite. Deixa eu ver se tu foi molhado com o azeite de Deus. O diabo esqueceu de uma coisa: que a igreja ainda tem azeite. A igreja pode não ter templo próprio, mas tem azeite. A igreja pode não ter cadeira acolchoada, mas tem azeite. A igreja pode não ter um micro-ônibus, mas tem azeite. Alabraçúria, de calabra calava sub de calabra xandarábia. Alabracandarábia sub de clantoclobanaga suri de calabranai. Deus está falando aqui na MPV, não, diabo. Aqui na MPV não, Satanás, porque aqui tem azeite. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Porque crente que tem azeite
não para por causa da luta. Aí eu fico de cara com alguém que abandona o ministério e diz que tem azeite. Tem não, está faltando azeite. Porque crente que tem azeite não larga ministério por causa de perseguição. Eu vou falar, porque eu estou na autoridade do Espírito Santo de Deus aqui. De Calabassúria, de Calabranai, diz que tem azeite, mas está abandonando o ministério. Ai, de que vassuri, de Calabranai. Deus está falando, está faltando azeite, meu filho. Está faltando azeite. Se tu tivesse azeite, tu não estava entregando o que eu te confio. Alabrassúria, de Calabrachandarápia. Se tu tivesse azeite de Deus, tu não estava entregando o que Deus confiou na tua mão. Se tu tivesse azeite de Deus, tu não estava entregando o que Deus te entregou. Porque quem tem azeite não retrocede. Quem tem azeite não joga fora o que Deus entregou. Calavassúria. Se você está sem azeite, eu profetizo na tua vida hoje. Toma azeite de Deus, vai. Toma azeite de Deus, toma. Deus está mandando eu ministrar na autoridade do Espírito. É do altar para a nave. Toma azeite, toma. Toma azeite, toma. Toma azeite, toma. Deus está entregando azeite para crente aqui hoje. Por Calabra Sub de Calabra Xandarápia. Sabe o que Deus falou comigo aqui, pastor Luciano? Deus falou comigo, eu estou molhando a raiz de crente com azeite. Não é com água, é com azeite. Alabracandarápia. A vontade de desistir vai ter que bater em retirada. A vontade de entregar o ministério vai ter que bater em retirada. Porque hoje eu estou derramando sobre o caule, sobre a raiz da árvore, a gota de azeite. A gota de azeite. Olha o azeite de Deus aí, olha. Olha o azeite de Deus aí. Olha o azeite de... Alamandaraia se leva calabacé. Lebandorebia na suri de calamandaraia. Lebarga suri de cobanagaia suri de calamandaraia. Há uma graça de Deus sobre esse altar. Há uma presença de Deus genuína aqui nesta noite. Há uma alabra sub de calabrachandarápia. De calabracalabaxalabracandaraia. Crente que tem azeite não para por perseguição. Crente que tem azeite não para por fofoca. Crente que tem azeite não para por calúnia. Crente que tem azeite não para por difamação. Crente que tem azeite não para quando o pastor vai dizer o não, ou quando o pastor vai repreender. Isso é crente que tem azeite. Aceita o cajado de Deus descendo na cabeça, mas não abandona o que Deus entregou. Que é isso, pregador? É crente que tem azeite. É crente que tem azeite. É crente que tem alabraçúbia de calabrachandarábia. Alabracandalabraçúbia de calabranai. Deus está falando, receba azeite aí. Receba azeite para tu continuar marchando. Receba azeite para continuar pelejando. Receba azeite de Deus aqui hoje. Deus está mandando eu ministrar e eu vou ministrar para quem veio receber de Deus. Porque eu não saí de casa para poder voltar de mão abanando. Alabraçúria, porque quando Deus usa alguém para poder proferir, para poder profetizar, o teu papel como vale é receber e ressuscitar. Alabracandarábia. O papel do profeta é profetizar. O papel de Deus é fazer. Mas o papel do morto é reviver. Agora, alabraçúbia. Deus está me entregando uma autoridade do Espírito dele aqui. E está falando, meu filho, profetiza o azeite de renovo. Alabracandarábia. Profetiza o azeite de renovo sobre vidas aqui. Porque tem vidas que estavam pensando em abandonar. Tem vidas aqui que estavam pensando em pular do barco. Só que Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: tem um azeite, tem um bálsamo. Olha o bálsamo de Deus aí, ó. Olha o bálsamo saindo da ponta do altar e escorrendo pela nave da igreja. Receba você, mulher. Receba você, homem, da parte de Deus nesta noite. Porque hoje você não vai retroceder. Você não vai voltar da lá pra Candará. Aí diz a Bíblia Sagrada que o profeta Joel
continua pregando para aquele povo, dizendo: arrependam-se de todo o vosso coração, rasguem o vosso coração e não as suas vestes. O profeta está pregando e está dizendo: rasga o teu coração e não as tuas vestes. É Deus falando para aquele povo: chega de arrependimento superficial. Calabraçúria, elebandaragaçu. Deus fala para aquele, usa o profeta para dizer: chega de arrependimento superficial. Que é isso, pregador? Arrepia no culto. Alamandaraia, alavassúria. Chega até se arrepiar no culto, mas não muda a conduta. Chega até se emocionar no culto, mas não muda as atitudes. Eu vou melhorar, que é para tudo a glória. Alabracandarábia. Arrepiou no culto, mas continua mentindo, está rasgando a veste. Amandeque vassúria. Chorou no culto, mas continua com palavrão, está rasgando a veste. Calabraçúria, alabranaragaçúria. Pulou no culto, mas continua enganando, está rasgando a veste. Deus está falando: alabraçúria. Se rasgar o coração é diferente. Se rasgar o coração é diferente. Se rasgar o coração eu transformo. Se rasgar o coração eu liberto. Se rasgar o coração eu curo. Se rasgar o coração eu opero. Se rasgar o coração eu mando a providência. Se rasgar, alabracandará. Chega, irmão. Chega de arrependimento superficial. Chega de avivamento superficial. Oh, glória, aonde se arrepia 2 horas, aonde chora 2 horas. Mas como diz o nosso pastor, a palavra não crava no coração, a palavra não entra no coração. Porque alabracandarábia, o salmista vai dizer: alabracandarábia, guardei, Senhor, a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Está falando: se rasgar o coração eu opero. Se rasgar o coração eu curo. Se rasgar o coração eu vou restituir o que o pulgão comeu. Se rasgar o coração eu vou restituir o que o locusta comeu. Oh, glória. Se rasgar o coração eu vou restituir o que a lagarta comeu. É Deus falando: eu vou alabracandarábia, eu vou melhorar, que é para toda a glória, irmão. Eu vou alabraçúbia, alabracalabraxandarábia, alabraçubidicalabraxandarábia. Vamos ver se tu vai dar glória agora. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está falando: se rasgar o coração eu vou restituir a vida conjugal. Se rasgar o coração eu vou restituir o emprego. É profético isso aqui, irmão. Recebe quem quer. Porque se rasgar o coração eu vou restituir a tua família. Se fosse eu já tinha melhorado, glória. Se fosse eu já tinha liberado o melhor. Se fosse eu já tinha jogado a mão no 3º andar e tinha dado o melhor, aleluia. Porque Deus está falando: se rasgar o coração eu restituo tua casa. Se rasgar o teu coração eu alabracandarábia. Eu não sou de pregar isso não, mas eu vou falar. É Deus falando: se rasgar o coração eu vou restituir o carro. Ai, de que leva a súria. Se rasgar o coração eu vou restituir a tua vida financeira. Se rasgar o coração eu vou restituir o teu ministério. Deus está falando com alguém, irmão. Se rasgar o coração, hoje é o dia. Se eu fosse tu, eu não saía daqui sem rasgar o coração. Porque Deus está falando: se tu rasgar, vou restituir o ministério. Ai, meu Deus. Deus está falando: se tu rasgar o coração hoje, minha filha, eu vou te eu vou te devolver. Elebassúria, decalabracalavas. Porque Deus não aguenta alguém que se rasga diante dele. Deus não aguenta alguém que se rasga diante dele. Deus Deus está falando com alguém aqui.
se rasgar o teu coração, eu vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Oh glória, será que você pode dar glória a Deus? Será que você pode adorar Ele enquanto eu bebo água? Será que você pode exaltar Ele? Aí tem alguém perguntando: e aí, pregador, é só isso? Acabou? Não. Deus está falando: primeiro tu se rasga, depois eu restituo. Mas não acaba por aí não, porque Deus é bondoso. Aí sabe o que Deus vai dizer? E acontecerá. Deus está falando para alguém que rasgou o coração. E acontecerá que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E lá vai a profecia de Deus: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões. Alabracandarábia, os vossos jovens terão, alabraçúria, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quer saber de uma que Deus está alabracandarábia? Deus é tão bondoso que vira para ele e fala: ei Joel, pode aprofundar na mensagem e dizer que nem só, oh glória, para os filhos e para as filhas, nem só para os velhos anciões, nem só para os jovens. Quer saber de uma? Para os servos e servas, para os seus servos e as servas, diz a Bíblia Sagrada: e até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei do meu espírito, assim diz o Senhor, Deus de Israel. E eu tenho uma notícia para liberar nesta noite, oh glória, porque a carne vai ter que tremer hoje. A carne vai ter que tremer, a carne vai ter que cheirar queimado nesta noite. Por quê, pregador? Porque depois disso acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Alabracandarábia, oh glória, é Deus falando: eu vou derramar. Alabracandarábia, oh glória a Deus, aleluia. Se coloca de pé, irmão, vai rapidinho, vai. Alabraçubidika, alabraçandarábia, porque Deus está falando comigo aqui neste altar. Hoje o negócio ficou feio, hoje o negócio ficou estreito para o diabo. Hoje o diabo vai ter que sair por 7 caminhos. Alabraçúria. Por quê, pregador? Porque Deus está falando: hoje eu estou derramando sobre toda a carne. Hoje eu estou derramando sobre todo o povo. Hoje eu estou derramando sobre filhos e filhas. Hoje eu estou derramando sobre velhos. Hoje eu estou derramando sobre jovens. Hoje eu estou derramando sobre servos. Hoje eu estou derramando sobre servas. Hoje eu estou derramando. Alabracandarábia. Deus está falando comigo aqui nesta noite. Alabraço, eu estava em cima do monte e o pastor Luciano se afastou e eu fiquei na outra banda do monte e eu comecei a orar em línguas e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Falou: meu filho, eis que eu estou fazendo algo novo na MPV. Eis que eu estou fazendo algo novo na MPV. E eu falei: meu Deus, como assim? Meu Deus querido, o que é isso que o Senhor está fazendo de novo? Alabracandarábia. E quando foi pela tarde, eu entrei para dentro do meu quarto e falei: meu Deus, eu estou aqui cumprindo o que diz a tua palavra em Mateus. Entra-te para dentro do teu quarto e ora o teu pai em secreto, porque ele que te ver em secreto, oh glória a Deus, aleluia. E naquele secreto Deus falou comigo: sabe o que é isso, meu filho? É porque eu estou levantando filhos e filhas profetas e profetizas na MPV. O que é isso, pregador? Deus está levantando uma nova geração de profeta. Deus está levantando uma nova geração de profetiza. Deus falou comigo: seus filhos e as suas filhas profetizarão. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se tem alguém que está entendendo o mistério de Deus aqui.